Algo falhou na máquina de guerra da Rússia, mudando tudo. Pode parecer estranho dizer isso, já que o presidente russo Vladimir Putin iniciou uma nova ofensiva de primavera em regiões como Sumy. No entanto, essa ofensiva esconde algo que a Rússia não quer que o mundo saiba. Ela não pode vencer na Ucrânia. A armadura da Rússia desapareceu, com os tanques necessários para seus ataques terrestres sendo destruídos ou tornados inúteis. A artilharia está no nível mais baixo da história. Agora, a Rússia está em uma posição em que não pode fazer o necessário para vencer na Ucrânia. Isso foi revelado pelos correspondentes militares Jonathan Lowe e David Axe, em matérias para o blog The Lowdown e a Newsweek, respectivamente. No Lowdown, Lowe destaca o que a Rússia precisa fazer para vencer a guerra na Ucrânia. A Rússia deve ganhar mais território do que ocupa atualmente para pressionar a Ucrânia o suficiente e forçá-la a capitular. É notavelmente simples. Muito mais. Agora, a Rússia controla cerca de 20% da Ucrânia. Isso por si só representa um pequeno ganho em mais de 3 anos de guerra. Após a Ucrânia resistir à invasão inicial de Putin, em fevereiro de 2022, as forças russas conseguiram ocupar cerca de 18% do território ucraniano. Desde então, um ganho de apenas 2% é tudo que as forças de Putin obtiveram nesta guerra de atrito. Isso custou ao seu exército mais de 9.350 pessoas, além de mais de 10.600 tanques e 22 mil veículos de combate blindados. Segundo Axe, a condição de vitória da Rússia é, no mínimo, reivindicar todo Luhansk e Donetsk. Lembre-se disso, será importante mais tarde. Eles são os maiores oblastes do leste da Ucrânia e ainda são o principal alvo dos ataques de Putin. Mas aí reside o problema para Putin. Os avanços em ambas as regiões diminuíram, e a Rússia ainda precisa ocupar 10 milhas de território em cada uma para reivindicar o controle total sobre os oblastes. Claro, Putin tem uma estratégia para fazer esses avanços. É a mesma estratégia que ele tem desde o início da guerra: sobrecarregar a Ucrânia com números massivos. Por isso, ele enviou mais de 500 mil de soldados russos e norte-coreanos para a Ucrânia, além dos milhares contratados de outros países. Eles deveriam ser uma força esmagadora, um exército tão grande que as defesas da Ucrânia desabariam sob constantes ataques de ondas humanas. Essas ondas humanas são insuficientes. Para a Rússia avançar muitos quilômetros diariamente, precisa tomar Luhansk e Donetsk. A estratégia que precisa seguir é simples. De acordo com Axe, a Rússia lança ataques na retaguarda pouco defendida da linha de frente da Ucrânia. Esses ataques exigem mobilidade protetora, sendo reforçados por blindados, tanques e outras unidades mecanizadas. Quanto mais unidades blindadas a Rússia trouxer para atacar a retaguarda ucraniana, mais danos poderão causar. Após romper as defesas ucranianas, Putin utiliza sua superioridade numérica para sobrecarregar as posições inimigas. Porém, essa estratégia tem um problema. Ela funcionou nos últimos 3 anos porque Putin conseguiu manter a mobilidade de seu exército protegida. Putin retirou antigos tanques soviéticos, veículos e obuseiros do armazenamento para oferecer proteção às suas forças terrestres, mesmo sendo unidades mais antigas. Segundo Lohan Axe, essa mobilidade mecanizada não existe mais. Os ataques de Putin em várias regiões da Ucrânia geraram diversos problemas. Isso torna impossível para a Rússia vencer na Ucrânia, especialmente dentro dos prazos alcançáveis estabelecidos pelo Kremlin. Isso nos leva a uma pergunta: por que a Rússia não pode mais vencer na Ucrânia? Vamos começar com suas forças mecanizadas, em particular seus tanques e blindados. A Rússia esgotou praticamente todos os estoques da era soviética, nos quais se apoiou nos últimos 3 anos. O que diminuiu dramaticamente a intensidade de seus ataques à retaguarda da Ucrânia. De acordo com The Insider, que citou o rastreador militar Oryx em fevereiro, as últimas estimativas sugerem que a Rússia está ficando sem equipamento militar. O Oryx registra todas as perdas confirmadas de equipamento militar na guerra. Segundo a Oryx, a Rússia já perdeu mais de 20 mil unidades de equipamento militar, comparado a apenas 7.600 perdas ucranianas desde fevereiro de 2022. Entre as perdas estão tanques, infantaria, veículos de combate e transportes blindados, dos quais a Rússia confirmou um total de mais de 11.600, mais de 2.600 de seus tanques e 1.903 de seus transportes blindados de pessoal estão em ruínas.
Os veículos de combate de infantaria são os mais atingidos, com 4.146 deles em ruínas desde janeiro de 2025. E o mais preocupante para Putin é que esses números são conservadores. Oryx só rastreia perdas 100% confirmadas, ou seja, só registra uma perda se houver vídeo ou evidência fotográfica dela. É por isso que os números dela são muito menores do que os do Ministério das Finanças da Ucrânia, compartilhados anteriormente. A Ucrânia coloca o número próximo de 36.500, 3 vezes maior do que a Oryx afirma. Essas perdas são devastadoras para as tentativas russas de vencer na Ucrânia. Para piorar, a capacidade da Rússia de reabastecer seus suprimentos, como os tanques, está falhando. Assumindo a veracidade dos números de Oryx, a Rússia está perdendo cerca de 866 tanques por ano. O problema é que suas instalações de fabricação são capazes de construir apenas cerca de 250 tanques T-90 por ano, com o insider afirmando que a produção total de novos tanques não passa de 300. Putin contornou esse problema no passado, restaurando tanques soviéticos dos enormes estoques da Rússia para manter suas ofensivas terrestres ferozes. Agora, eles também estão se esgotando. A Newsweek informa que a Rússia só tem tanques suficientes em seus estoques para manter seu ritmo atual de guerra até 2026. Somente em 2024, a Rússia reformou cerca de 1.500 de seus principais tanques de batalha, além de 2.800 veículos blindados e transportadores de infantaria. Ainda restam milhares de cada um em seus estoques. Mas Putin agora enfrenta um problema que não tinha quando começou a retirar dos estoques soviéticos da Rússia. Sobraram apenas os restos. A lógica nisso. Quando Putin começou a restaurar tanques antigos, ele escolheu aqueles que haviam sobrevivido da melhor maneira possível após passarem décadas em armazenamento. Os tanques foram restaurados com peças de outros em armazenamento na Rússia, reduzindo ainda mais os estoques. Agora, a maioria dos tanques restaurados está em ruínas no campo de batalha ucraniano, e a Rússia fica com os não restaurados inicialmente. Esses tanques estão mais desgastados, exigindo mais tempo e peças de vários tanques destruídos para serem restaurados e voltar a funcionar. Assim, há uma queda exponencial no estoque de tanques disponíveis para a Rússia. Cada tanque russo perdido é substituído por um mais decrépito e demora mais para se tornar operacional que o anterior. O mesmo ocorre com os veículos blindados russos. A Rússia produz cerca de 860 de seus veículos de combate de infantaria anualmente, cerca de 460 BMP-3S e entre 300 e 400 BTR-82S. O problema é que muitos dos supostos novos BTR-82S da Rússia são, na verdade, veículos antigos modernizados para serem reutilizados. Novamente, os números não batem, mesmo quando usamos números Oryx mais conservadores. Dividindo as 4.146 perdas de veículos de combate de infantaria por 3 anos, obtemos uma taxa de rotatividade anual de 1.385. Cerca de 500 veículos perdidos a mais por ano do que a Rússia é capaz de produzir. Com a redução dos estoques desses veículos russos, a taxa de produção cairá ainda mais. Essa desaceleração é inevitável. A Rússia só tem entre 41% e 52% de suas reservas pré-guerra restantes em armazenamento. E mais uma vez, estes são os restos. Os veículos que ela optou por não restaurar nas primeiras tentativas. Porque eles estão em estados tão massivos de desgaste que levará meses para restaurá-los, se for possível. Se mais provas dos problemas de veículos fossem necessárias, basta olhar para o que a Rússia tem feito para substituir as unidades mecanizadas que precisa para seus ataques cada vez mais vacilantes. A Rússia iniciou uma nova ofensiva de primavera contra a Ucrânia em 9 de abril. O Kyiv Post observa que essa série renovada de ataques é uma reviravolta dos assaltos da infantaria leve da Rússia, usados durante as últimas etapas de 2024. Mas há um problema com esses ataques. Onde antes dependia fortemente de tanques e veículos de combate blindados, a Rússia agora se reduziu a enviar suas tropas para atacar a Ucrânia. Com alguns tanques, junto com motocicletas, carros civis e supostos veículos blindados que não são mais do que SUVs convertidos.
Vimos o que essa versão alterada da estratégia da Rússia levou durante a primeira semana de abril, quando as forças armadas da Ucrânia repeliram um assalto mecanizado russo reforçado ao sul da região de Chazivyar. O assalto envolveu 13 dos blindados russos mais fracos, além de motos e diversos veículos civis. Isso está distante dos enormes números de tanques e veículos blindados que a Rússia trazia para seus assaltos à retaguarda da Ucrânia no começo da invasão de Putin. E isso alimenta o problema que Axon Love nota que a Rússia não tem o que precisa para sustentar o nível e a qualidade dos assaltos terrestres. Precisa ocupar o resto de Luhansk e Donetsk. Sem essa força protegida, os ganhos da Rússia diminuem para um rastejar e a guerra acaba em um impasse. As dificuldades da artilharia russa agravam este problema. A Rússia tem um sério problema com a artilharia. Está ficando sem as unidades de artilharia que precisa para atirar nas defesas da Ucrânia e as munições que essas unidades requerem. Esse problema existe desde pelo menos janeiro de 2024. Quando David Axe relatou que a situação da Rússia tinha piorado muito. Ela estava sendo forçada a retirar canhões de artilharia de armas mais antigas para manter os que já estavam nas linhas de frente atirando. Axe observou que a Rússia disparava pelo menos 10.000 projéteis de artilharia na Ucrânia diariamente, equivalendo a 5 rodadas por canhão de artilharia. Dada essa taxa média de disparo, os canhões que a Rússia estava usando deveriam durar cerca de 1 ano. Porém, qualquer unidade de artilharia nas áreas mais críticas da frente disparava muito mais que 5 projéteis diários, acelerando a deterioração dos canhões. Isso era um problema para a Rússia. Ela só tem 2 fábricas com a precisão, ferramentas de usinagem e acesso a aço de alta qualidade necessários para produzir novos canhões. As fábricas não conseguem acompanhar a deterioração dos canhões de artilharia. Putin foi forçado a retirar canhões de outras armas para manter os da linha de frente disparando. O resultado é lógico. Outras armas sem canhões não podem ser usadas. Putin está sacrificando estoques para manter a artilharia existente disparando, quando inevitavelmente destruída nas linhas de frente da guerra na Ucrânia. Em 2025, observamos o impacto da visão de curto prazo na Rússia. No início da invasão de Putin, a Rússia tinha cerca de 19.000 unidades de artilharia em armazenamento. O Ministério da Fazenda ucraniano indica que quase todas as unidades de artilharia foram destruídas. Segundo as estimativas mais conservadoras da Oryx, a Rússia perdeu cerca de 2.000 unidades de artilharia, incluindo sistemas rebocados, autopropelidos e de lançamento múltiplo de foguetes. Aqui vemos o efeito cumulativo das substituições de barris de Putin. Conforme essas unidades são perdidas, precisam ser substituídas por artilharia. A Rússia possui esses números em seus arsenais, que estão naturalmente diminuindo. Contudo, conforme a Rússia retira barris das unidades em armazenamento para suprir a linha de frente, isso esgota ainda mais os arsenais. Caso contrário, unidades de artilharia utilizáveis estão apodrecendo sem barris, pois a indústria de manufatura da Rússia não consegue consertá-las. A canibalização da própria artilharia pela Rússia indica que pouco lhes resta. O Insider diz que agora só tem 6.180 unidades de artilharia de canhão rebocadas, comparado a 13.263 unidades quando a invasão de Putin começou. Há 2.627 unidades autopropulsadas de um 4.662 e cerca de 1/5 dos 1.518 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo com os quais começou a guerra. Assim como com tanques e blindados, a artilharia restante nos depósitos russos é a de pior qualidade. Essas unidades estão em péssimas condições, exigindo mais manutenção e trocas de cano frequentes. Os ataques de inteligência da Ucrânia contra depósitos de munição russos agravam este problema. O Kyiv Independent informou em 9 de abril que os ataques ucranianos com drones de longo alcance e mísseis aos depósitos de munição russos, juntamente com a destruição de milhares de unidades de artilharia, reduziram pela metade a taxa de fogo de artilharia de Putin. De acordo com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi, que aponta que a Rússia reduziu seus disparos diários de munição de artilharia de 40.000 para 23.000 rodadas. Continuamos a expandir nessa direção, aumentando o número, a escala e as capacidades do Deep Strike, e já ultrapassamos os 1.700 quilômetros, cerca de 1.050 milhas, disse Mark Sierski.
As equipes também estão expandindo o componente não tripulado. Em resumo, a Rússia pode esperar mais ataques de longo alcance em sua munição de artilharia, enquanto também enfrenta a escassez de unidades de artilharia. A taxa de perda da Rússia está acelerando. Em 28 de março, a Ucrânia destruiu 122 peças de artilharia em um único dia, o maior número desde o início da invasão de Putin. Isso indica que a artilharia russa está se tornando menos eficaz, reduzida e mais vulnerável na Ucrânia. Segundo Axe, tudo isso se soma a um grande problema que pode potencialmente levar Putin a encerrar a guerra. As forças tradicionalmente usadas pelo exército russo para rápidas marchas em território inimigo estão se tornando raras na linha de frente minada, marcada por artilharia e vigiada por drones. E esse é outro bom ponto. Além do já enorme arsenal e dos problemas de fabricação que a Rússia enfrenta nos frontes de tanques, veículos e artilharia. A Ucrânia usou uma mistura inteligente de estratégias antigas e novas para eliminar o que Putin pode enviar para as linhas de frente. A Axe nota que a Ucrânia preenche o terreno almejado pelas unidades russas protegidas com dezenas de minas, mirando-o com sua artilharia. Esses tipos de táticas não mudaram muito em um século, observa Axe, mas são extremamente eficazes contra um avanço russo que também não evoluiu muito desde a Primeira Guerra Mundial. Combine essas táticas antigas com os drones explosivos que a Ucrânia está usando em uma escala quase inimaginável. Você consegue um combo de 3 golpes que está devastando as unidades protegidas russas. Minas incapacitam tanques e veículos, tornando-os vulneráveis à artilharia. Com essas unidades eliminadas, a Rússia não consegue posicionar sua artilharia no alcance dos alvos ucranianos, que estão sendo alvo dos drones kamikazes da Ucrânia. Segundo um blogueiro militar, as defesas ao longo da linha de frente são tão densas que as unidades mecanizadas russas frequentemente não conseguem alcançá-la para atacar. Ou, como o Axe coloca, cada ataque russo encontra uma avalanche de poder de fogo em 2025. É essa avalanche, juntamente com os graves problemas de equipamento da Rússia, que nos mostra que Putin não pode vencer a guerra. Os números não mentem. Se conquistar território é fundamental para a vitória russa, como afirma Axe, então a Rússia tem falhado nisso em 2025. Isso é de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra e o Ministério da Defesa do Reino Unido. Cada um deles divulgou estatísticas em abril para mostrar o quanto o avanço da Rússia diminuiu durante o ano. Segundo o Institute for the Study of War, a Rússia reivindicou apenas 265,5 km² do território ucraniano em janeiro de 2025. A ocupação do território caiu para 137 milhas quadradas um mês depois, e diminuiu ainda mais para 78,126 milhas quadradas em março. Os dados do Ministério da Defesa são ainda mais críticos. O Ministério afirma que a Rússia, que reivindicava 202,5 km² em janeiro, agora está conquistando apenas 88,5 km² de território ucraniano por mês. O ritmo de avanço é muito lento para uma Rússia que precisa fazer ganhos territoriais rápidos para vencer a guerra na Ucrânia antes que a falta de equipamentos realmente afete. De acordo com a Newsweek, se os números de março não melhorarem significativamente, a Rússia só terá estoques para manter suas ofensivas no nível atual até 2026. A Rússia terá reivindicado apenas cerca de 702 milhas quadradas a mais do território da Ucrânia até o final de 2025. Certamente não terá tomado Donetsk ou Luhansk em sua totalidade, como Axe afirma que precisa fazer para ter alguma chance de vencer a guerra, antes que a questão do estoque se torne grande demais para Putin ignorar. Então, onde isso deixa a Rússia? Ela lançou sua ofensiva de primavera, que está indo tão bem quanto o esperado, dada a situação descrita. Em 14 de abril, a Zona de Guerra, TWZ, observou que a Rússia tentava reunir forças para capturar o Oblast de Sumy, na Ucrânia. Há dezenas de milhares de tropas na fronteira do Oblast, diz a fonte. Porém, eles estão com grande escassez de unidades mecanizadas de proteção. De acordo com a TWZ, a escassez de poder de fogo blindado da Rússia resultou em ganhos territoriais mínimos nas fases iniciais da ofensiva de primavera na Ucrânia.
Mesmo em Luhansk e Donetsk, a Rússia ainda não fez nenhum ganho confirmado. Isso difere bastante de uma ofensiva similar na primavera de 2024, quando as forças russas invadiram diversas áreas em Donetsk. O que Putin tem que enfrentar é que uma combinação de seus problemas de equipamento e as táticas superiores da Ucrânia enfraqueceram seus avanços. Ele está praticamente estagnado, resultando em um impasse na guerra. E conforme ele insiste em tentar conquistar mais território sem sucesso, enfraquecerá ainda mais suas forças já desgastadas. Quem sabe, talvez Putin esteja se precipitando em criar as condições perfeitas para um contra-ataque ucraniano. Isso leva à recuperação do território ocupado e afasta a Rússia ainda mais da vitória que Axis afirma ser necessária. No momento, a Rússia não tem condições de vencer na Ucrânia. Qual a sua opinião sobre a deterioração do equipamento russo? Há algo que Putin possa fazer para recuperar o ímpeto em sua invasão à Ucrânia? Veremos a Ucrânia defender seu território e recuperar parte do que perdeu em 2025. Comente abaixo e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia.